Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E tem jogador que o Peixe negocia e o Santos já está mais otimista para fechar a contratação. Vamos falar também sobre um jogador do Peixe que pode estar com um destino marcado para a Europa. Nós vamos conversar sobre isso neste vídeo. Todas as atualizações da semana ou as informações importantes do Peixe para você do mercado da bola, tá bom? Então vamos falar uma a uma neste vídeo. É o vai e vem do mercado do Peixe. Bem, vamos primeiramente, como sempre, falar sobre a saída dos jogadores. Jogadores que negociam a sua saída do Santos ou outros que o Santos já concluiu aí as dispensas, tá? Primeiramente vamos falar sobre Gabriel Brazão. O Torino, equipe da Itália, deve fazer uma proposta nos próximos dias de 10 milhões de euros para tirar aí o arqueiro do Peixe. O Santos que vê no Gabriel Brazão um goleiro de muito potencial. Não apenas um potencial de venda, mas principalmente um potencial aí para ser o titular do Santos por muitos anos. Ele que é um goleiro que tem apenas 24 anos, está prestes aí a fazer 25 anos de idade. Então é um goleiro jovem, um goleiro que tem muito potencial, um goleiro que debaixo das traves é um excelente goleiro e também tem uma certa qualidade com a bola nos pés. Por isso, o Torino da Itália, sabendo disso, sabendo e tendo boas referências a respeito deste goleiro, deve fazer essa proposta para o Santos de 10 milhões de euros. Porém, o Santos espera para, se de fato vier uma proposta, espera tentar negociar este valor para 18 milhões de euros, pelo menos, para que possa sim concluir uma venda. Até porque o Santos desses 10 milhões de euros, caso surja essa proposta, de fato, confirme essa proposta, o Santos teria direito apenas a 60% deste valor. Então não é de interesse do Santos fechar aí a venda de um jogador importante do time, um jogador titular da equipe, por um valor tão baixo para o Santos. Então o Santos espera sim uma proposta, mas para fechar a proposta, para fechar a venda, o Santos espera pelo menos entre 18 a 20 milhões de euros, que seria aí a maior venda da história de um goleiro do futebol brasileiro, tá certo? Ainda falando sobre a saída de jogadores do Santos, vamos falar também sobre JP Sherman, lateral direito do Santos aí, menino da Vila, muito jovem também, e que o mercado europeu olha para este jogador como uma grande joia. E por quê? Talvez o santista não consiga entender o porquê que muitos falam aí sobre JP Sherman, do potencial dele, etc. Mas é que é sabido em todo o mercado, no mundo inteiro do futebol, que lateral direito é uma posição hoje muito difícil de encontrar jogadores prontos. É muito difícil encontrar aí jogadores com a idade do Sherman, por exemplo, para a lateral direita que esteja pronto. Não só pronto tecnicamente, mas pronto fisicamente também. Porque é uma posição que exige muito do jogador, que ele suba ao ataque e ele volte quando o time estiver sofrendo um contra-ataque. Então, os europeus veem o Sherman como um jogador de potencial. Por quê? Porque ele ainda está numa fase de adaptação ao profissional, é um jogador que tem muitas convocações para a seleção de base. Então as equipes da Europa olham para o Sherman pensando não apenas em ter um jogador bom para o elenco, ou para o futuro, mas olham também pensando em uma futura venda, em negócios. E é por isso que o Santos autorizou o empresário do atleta a ir a Portugal e tentar negociar este jogador nessa janela ainda de transferências, ou seja, até o meio deste ano, comecinho ali de agosto. Então o Santos espera que o empresário do atleta volte da Europa, volte de Portugal com boas propostas. O Santos precisa de dinheiro, como todo mundo sabe, como já não é novidade, há muito tempo o Santos precisa de dinheiro e é engraçado que entra dinheiro, mas o Santos continua precisando. Mas ainda assim o Santos espera que surja uma boa proposta, ainda não tem nada de oficial, não chegou ainda uma proposta ao Santos, apenas algumas consultas, conversas ali com outras equipes, conversas com equipes estrangeiras, mas nenhuma oferta oficial de fato ainda chegou pelo lateral direito JP Sherman. É claro que se surgir uma proposta boa, o Santos sim deve fechar esta venda. E eu até acho que o Santos não deve fazer um jogo muito duro numa negociação de saída do Sherman, porque o Santos está com o Pires na mão, precisa de dinheiro, e o Santos sabe que ele ainda não despontou no profissional, então o Santos sabe que é uma venda não tão simples assim de conseguir ter um valor tão alto, tá? Para essa posição, você sabe muito bem, o Santos já tem uma certa concorrência, contratou agora o Igor Vinícius, o Santos também tem muita esperança aí de fechar com o Mike, então é uma posição que o Santos já está se reforçando, pensando justamente nessa venda
do jogador do menino da Vila, JP Sherman. Bem, ainda sobre saídas, o Kevson, também lateral, só que desta vez lateral esquerdo do Peixe, é outro jogador que agora já está confirmado, né? Vai sair do Peixe e vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Sport. O Santos fechou aí o empréstimo desse jogador, jovem também, tem 21 anos, se eu não me engano, né? 21 anos, jovem. O Santos emprestou este jogador ao Sport para jogar aí o Campeonato Brasileiro. O Sport que não está muito bem no campeonato e precisa de jogadores, precisa sim de peças de reposição para o elenco. Então, Kevson, lateral esquerdo do Santos, jogará por empréstimo até o final do ano no Sport de Recife. Confirmadas, né, as saídas neste momento no mercado do Peixe desses jogadores. Soteldo, então confirmado, né? Soteldo, Kevson, Gabriel Veron, Léo Godoy, Julio Furch e Ed Carlos. Esses são jogadores que deixam o Peixe já nesta janela de transferências. Tem mais jogadores que podem sair, hein? A gente fica na guarda, ainda tem muito tempo para encerrar a janela, então ainda há tempo para o Santos se desfazer de outros atletas e também contratar novos jogadores. Falando em contratar, nós vamos falar agora sobre as chegadas. Quem pode estar pintando no Santos, quem pode estar atuando com a camisa do Peixe já a partir deste meio de ano, deste meio de temporada. Bem, sobre as chegadas, o Santos está mais confiante na negociação com o ponta esquerda Brian Rodrigues. Ele que é um atacante uruguaio, neste momento atua no América do México, inclusive no começo da semana falamos aqui sobre o interesse do Peixe neste jogador e eu havia comentado de que era uma negociação difícil, envolve altos valores, não só de salário, mas também o passe do atleta, né? Um atleta que tem um passe muito caro, mas o Santos tem utilizado aí Alexandre Matos, que é um cara muito habilidoso em negociações do futebol. O Santos tem usado o Alexandre Matos como o seu trunfo nessa negociação. A prioridade do Peixe no mercado é justamente essa posição. É um cara que atue pela ponta para substituir o Soteldo e também a saída aí do Gabriel Veron. Então o Santos tem negociado com este atleta, tentando ali convencer não apenas o atleta, né, um atleta que já está um pouco mais fácil a negociação, porém a equipe dele, o América do México, é uma equipe que tem muito dinheiro, então o Santos tenta convencê-los, não com dinheiro, porque é uma coisa que o Santos não tem, mas tenta convencê-los de outra forma. Por exemplo, uma coisa que o Santos sugeriu ao América do México é tentar oferecer ali um valor, uma quantia não tão alta, e oferecer ao América do México para que ele mantenha uma grande porcentagem aí do passe do atleta. E o Santos tem usado, inclusive, o Neymar como uma grande vitrine para a aquisição do jogador. O que o Santos tem falado aí nessa negociação? Tem dito o seguinte, olha, a gente tem o Neymar vai ser um jogador que vai ajudar ali não apenas o Brian, mas toda a equipe, e aí os dois atuando juntos, ele pode ser um destaque da equipe, e aí com isso a gente pode fechar uma venda muito maior no futuro. Então o Santos tenta convencê-los desta forma, fazendo com que eles olhem para frente, né? Pensando aí em uma grande venda no futuro. É um jogador jovem ainda, tem 25 anos, então de fato ele poderia sim sair do Peixe e atuar em outra equipe, talvez não na Europa, não num grande mercado, mas ele pode ir, por exemplo, para uma Arábia Saudita, para um outro país aí que faz contratações de jogadores que estão ali com a idade um pouco mais avançada. Então, o Santos tenta utilizar ali de bons argumentos para essa negociação e por conta disso o Santos já está um pouco mais otimista. No começo da negociação, a América estava bem irredutível, estava bem inflexível, não aceitava ouvir propostas, mas o Santos conseguiu convencer o atleta e o próprio empresário do jogador de que seria uma boa ele se transferir para o Peixe. E aí com isso, o próprio atleta e o empresário querem que ele venha ao Santos, eles querem estar ali, o atleta quer atuar com a camisa do Peixe. Então isso é um facilitador para o Santos nessa negociação. Então agora é justamente tentar usar ali vários argumentos e dinheiro, o Santos precisa usar dinheiro também, para conseguir convencer os mexicanos. Não será fácil, mas está muito melhor agora a negociação do que bem no começo, então o Santos já está um pouco mais otimista do que anteriormente. Então é o principal alvo do Santos no mercado neste momento, Brian Rodrigues, ponta esquerda uruguaio, que atua no América do México. Outro jogador que o Santos tentou ali, consultou para a posição de ponta, eu comentei sobre isso na semana retrasada, se não me engano, é o atacante Romarinho, que jogou no Corinthians, estava atuando aí há muitos anos na Arábia Saudita. Alguns colegas aí, alguns jornalistas comentaram no YouTube a respeito de que seria
algo fake e tudo mais, porém o Santos fez sim uma consulta a este jogador. É claro que foi apenas uma consulta, o Santos perguntou ali a respeito de valores de salário, quanto seria ali um possível salário em contrato e tudo mais, mas foi apenas busca por informações, não quer dizer que o Santos negociou ou negocia com este jogador. Apenas buscou informações para saber se seria viável uma transferência dele para o Santos, até porque é um jogador sem clube e o Santos tem preferencialmente jogadores sem clube ou jogadores em fim de contrato como alvos no mercado. Então o Santos fez a pesquisa, viu ali, ouviu que seria um valor alto de salário e não se animou em contratar este jogador. Então Romarinho não deve vestir a camisa do Santos nos próximos meses. E para a gente encerrar aqui sobre as chegadas, vamos falar sobre Mike. Mike, que é um jogador que o Santos tem aí uma grande esperança em fechar com ele já neste meio de ano, né? Agora tem uma coisa que pode facilitar para o Peixe, que foi aí a eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes para o Chelsea. Então agora o Palmeiras retorna ao Brasil, retorna também o jogador com a equipe, ele que foi pouco utilizado neste Mundial, jogou, se eu não me engano, foi apenas uma partida, então ele tem atuado pouco, o Palmeiras já tem um menino ali da base que está ganhando espaço para jogar como lateral direito, então o Santos procura investir agora neste jogador, agora que o Palmeiras retorna, então a presidente estará de volta no Brasil, o próprio jogador estará aqui também de volta, então o Santos agora vai aproveitar que o Palmeiras está por aqui para avançar nessa negociação e fechar aí o contrato com este jogador. Jogador que tem mais de 30 anos, né? Se eu não me engano são 32 anos deste atleta. É um atleta que teve lesões aí importantes na sua carreira, porém é um jogador que, perto aí dos últimos laterais direitos do Santos, né? Dos últimos laterais que o Santos teve no elenco, com certeza é muito melhor que todos eles. Então eu acho que sim, é uma movimentação importante do Santos, o Santos está bem otimista. Na diretoria do Santos comenta-se ali em quase 90% de acerto dessa negociação, mas é claro que enquanto não tiver papel assinado, não tiver contrato fechado, não podemos garantir de que este jogador vai atuar com a camisa do Peixe, tá certo? Então, essas foram as informações aí para confirmar para você, né? Como você já sabe, apenas 2 jogadores confirmados pelo Santos já oficializados, Igor Vinícius, o lateral direito, e o William Arão, que inclusive deu entrevista aí na sua apresentação, falou muito bem do Santos. Foi um cara que disse que é um sonho estar jogando com a camisa do Santos, um clube tão grande e tudo mais. Então é legal a gente ver jogadores que, assim como o Arão, ou o próprio Brian Rodrigues, né, que quer jogar aqui no Santos, é interessante a gente ver jogadores que querem estar no Santos, que sabem da grandeza da equipe, sabem que o Santos é uma camisa pesadíssima no futebol brasileiro. É muito bacana a gente ver jogadores que têm esse entendimento da grandeza do Santos e que eles venham para o Peixe para somar. Não apenas somar, mas multiplicar. O Santos precisa de atletas que se doem em campo, que cada atleta ele valha por pelo menos 2, né? É isso que o Santos precisa para que ele possa melhorar a situação na tabela do Campeonato Brasileiro, tá certo? Quero saber a sua opinião a respeito dessas negociações. Você gostou ou você gostaria da contratação de Brian Rodrigues? Para você é interessante esse jogador? Se teve algum jogador, por exemplo, que eu não citei aqui, mas você gostaria de ver atuando com a camisa do Peixe, deixa aí também nos comentários. É muito importante que você comente, porque o YouTube considera muito os vídeos que tem muitos comentários. Então comente quantas vezes for necessário, deixe a sua opinião, porque é muito importante para a gente aqui no canal Mundo do Santos, tá certo? Todos os dias nós estamos aqui. Ontem não pude estar, estava em viagem, estava no aeroporto, mas hoje já estou aqui de volta em São Paulo para, durante toda essa semana aqui, trazer novidades do Peixe para você. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho, viu? Para receber notificações a cada vídeo novo aqui no YouTube, tá certo? Curta esse vídeo também, compartilhe com outro santista, ajude a gente aqui no canal Mundo do Santos, que é recente, um canal novo, mas que todos os dias não deixa de trazer informações do Peixe para você, tá bom? Um abraço e até amanhã, até o próximo vídeo.